Olá pessoal, boa tarde. Bom domingo para vocês. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E aí pessoal, boa tarde. Chegando aqui, Eliabe Silva mais uma vez, né? Uma live aí. Dessa vez nós não vamos cantar não, né? Vamos falar sobre a lição que foi passada hoje na escola bíblica, né? Vou fazer alguns comentários aqui, até para aquele pessoal que não pôde ir hoje, né? O pessoal que trabalha nos domingos, pessoal que tem outra ocupação, não pode ir. Mas antes, gostaria aqui de apresentar para você que está assistindo pelo Instagram, pelo meu perfil. Esse aqui é o meu pai, Eliabe. E para você que está assistindo pelo Facebook, no perfil do meu pai, meu nome é Eliara, sou filha dele. Vamos lá, a gente pede que você já compartilhe aí, né? O pessoal que vai chegando. A gente vai falar hoje sobre o ministério de Eliseu. A leitura de hoje fala sobre alguns milagres, né? Que Deus operou através de Eliseu, não é isso? Isso. E nós vamos enfatizar aqui algumas situações que envolveram os milagres, né? Não o milagre em si, porque todo mundo já sabe isso aí, certo? A gente sabe que Eliseu foi um profeta que sucedeu Elias, né? Foi o sucessor de Elias, ele era, vamos dizer, era aluno de Elias. Um aprendiz. Era um servo que andava com ele, né? Ele sabia de tudo e tal. E Eliseu ele pedia para que ele pediu porção dobrada, né? Da graça que Elias tinha, né? Então Elias prometeu a ele, né? Que se ele tivesse de olho, se ele tivesse atento quando Deus levasse ele ia ficar com a porção dobrada dele, né? Foi Talvez esse pedido dele fosse concedido. É verdade. Porque era justamente isso que a gente estava comentando e eu tinha até esquecido desse detalhe, né? Que para cada milagre, dos muitos milagres citados na Bíblia, precisou ter o quê? Um sacrifício antes, né? E essa questão de Eliseu ter recebido a porção dobrada de Elias foi justamente foi preciso um sacrifício dele, foi justamente o quê? Ele ficar atento, né? Vigilante. Exato. Né? Para ele conseguir a porção dobrada. É porque aqui só tem o coisa da parte 2. Mas na lição também hoje foi. O tema específico da lição de hoje foi tratado um pouquinho sobre o ministério de Eliseu e ali falando sobre alguns milagres que Deus fez na vida de algumas pessoas através de Eliseu. Então, e aí ele vai mostrar toda a trajetória dele, que desde quando Elias foi trasladado, né? Aconteceu que a partir dali, quando o Espírito de Deus pousou sobre a vida de Eliseu, na verdade já pousava, mas repousou sobre a vida de Eliseu, ele já começou a partir dali já a efetuar alguns milagres. E dali até depois da sua morte, que é um negócio que até muitas pessoas ficam se perguntando como essas coisas podem acontecer, né? Que é justamente o que a gente
na classe das senhoras hoje estava comentando que milagre a gente não explica. A gente só vive. Verdade. Que esse acontecimento de depois de Eliseu morto, que é o que a gente vai ver se a gente chega um pouquinho mais lá na frente, foi uma coisa que aconteceu assim, tipo, a unção que Deus colocou, a unção que Deus tinha na vida de Eliseu, a vida de Eliseu era uma coisa tão, como é que eu posso dizer, era uma coisa tão conectada. Eliseu era uma pessoa tão, como é que eu posso dizer, um instrumento tão usado por Deus, ele se permitia tanto ser usado por Deus, que o que acontece? Até quando ele, depois de morto, ainda os ossos dele, os restos mortais dele, ainda ressuscitaram uma pessoa. Então isso aí a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente. Com a questão quando o rei procurou saber, perguntou, né, se havia algum profeta de Deus ainda, porque Elias tinha sido arrebatado, né? Tinha sido levado por Deus, trasladado. E então, como Elias era um profeta muito ousado, muito, vamos dizer, era atrevido, né? Atrevido. Era ousado. Na nossa linguagem no nordestino, ele era atrevido, mas ele era ousado. Ele era tão convicto do Deus que ele servia. Do Deus que ele servia, né? Ele tinha tanto contato direto com Deus que ele, às vezes, fazia coisas, aos nossos olhos, coisas até absurdas, né? Como, por exemplo, jogar água em cima de um altar e dizer e que vai o pegar fogo fogo queimar. Né? Então, o que acontece? Depois, quando o Elias passa a história dele... Foi Adriano que comentou. E aí, Adriano, beleza? Quando passa a história de Elias, passa a ser Eliseu que entra em cena, né? Aquele profeta usado não existe mais, né? Então os reis eles procuravam outros profetas, né? Tinham vários profetas, só que tinha o profeta... No nível de ousadia. Exato. Então foi informado que existia Eliseu, né? Foi no tempo que estava passando a necessidade, não tinha chuva, não tinha água, não tinha nada, que era uma grande escassez naquela época, que era de água, né? A gente sabe que quando falta água, praticamente falta terra, tudo. Falta tudo, porque não tem fartura, não tem criação, não tem plantação. Então, a primeira ousadia dele foi essa, mandar cavar as valas. Né? A gente sabe que para qualquer milagre tem que existir antes um sacrifício da nossa parte. Né? Aí houve um questionamento da minha parte, assim, mas não era um vale? Não era um vale? Ele podia encher aquele vale, o vale não é um buraco. Né? Ele podia encher de água ali, mas para que o milagre ocorresse, tinha que existir o sacrifício do humano, da pessoa humana. Porque Deus, para ele agir, ele age da forma que ele quer. Mas ele precisa que a gente pelo menos ore, pelo menos se humilhe, né? Então, eles cavaram aquelas valas, e diz a Bíblia que nem houve vento, nem houve chuva. Porque se tivesse o vento, podia dizer assim, não, o vento trouxe a água. Foi o vento que trouxe a água. Se tivesse chuva, consequentemente foi a chuva que encheu as valas. Mas não houve vento, nem houve chuva. E as valas encheram, né? E foi isso, vai. E juntando isso com todos os outros... A gente analisa todos os outros milagres da Bíblia, a gente vê que, complementando isso que o pai falou, né? Que basicamente, para todo milagre acontecer na vida da gente, isso na Bíblia tem isso, e na vida da gente não é diferente. Que tem que haver um sacrifício, deve haver um sacrifício da nossa parte para que o milagre aconteça. O sacrifício que eu digo, uma atitude. Por exemplo, nesse caso das valas, das valas foi
justamente cavar as balas, né? Mas, por exemplo, na lição de hoje foi tratado justamente 2 milagres específicos que foi a multiplicação do azeite da viúva e a morte na panela, que foi uma outra citação que foi feita depois, que não foi tão como eu posso dizer, enfatizada, mas porque quando porque assim a gente que é crente, a gente tem um negócio assim que quando começa a falar sobre milagres de providência, parece que abre margem assim para cada um contar o seu testemunho. Por exemplo, ali na classe das irmãs, onde eu fico, quando começou a contar, a estender um pouquinho sobre a história da viúva, da multiplicação do azeite, aquela coisa toda, que começou cada um ali contar seu testemunho, porque eu também passei por uma situação parecida, que não sei o que, tal, que eu também tava precisando de tal coisa em casa, e Deus mandou um servo e não sei o que, Deus mandou não sei o que. Isso, muita gente vai começando ali, cada um vai contando um pouquinho da sua história ali, e aquilo ali vai aumentando a fé da gente, e consequentemente aumentando a fé da própria pessoa que está contando, porque muitas vezes aquela pessoa ali, nem ela mesma lembrava que viveu aquilo, tá entendendo? E às vezes por passar naquela situação ali, por estar ali escutando sobre aquela situação da Bíblia ali que estão contando, ela lembra, passei por uma situação parecida. E às vezes aquilo torna a lembrança dela, e aquilo volta a fortalecer a fé dela. Por isso que é muito importante você estar atento a tudo o que você tiver nos cultos, na escola dominical, o que for, qualquer canto que você tiver, é muito importante você estar atento a ouvir a voz de Deus, porque Deus ele pode falar com você, ele pode tratar com você assuntos que basicamente você, por exemplo, às vezes no hino da harpa, Deus pode curar um trauma seu que Deus usa. Eu não estou conseguindo ler direito. Mas assim, que basicamente é isso, sabe? Tipo, em qualquer situação que você tiver, qualquer cantinho que você tiver, tipo, você tá ali, não tá alheio, sabe? Você não tá ali alheio. Se for pra igreja, você vai sempre associando as coisas, vai sempre meditando em tudo que fala, prestando atenção em tudo que fala, vai sempre mastigando a palavra que foi lida, os hinos que foram lidos, a pregação, a leitura que foi feita na escola dominical, o textuário, aquela coisa toda. Pra muita gente pode parecer besteira, mas para quem realmente passa pelas dificuldades e sabe o valor como é que eu posso dizer, de cada momentozinho perto de Deus, isso aí é essencial, sabe? E justamente quando estava se falando sobre essa questão do milagre da viúva, que foi quando a gente começou a associar várias coisas, principalmente em relação a questão de a comunhão com as pessoas e em relação até os dias de hoje, assim. Esse milagre da viúva, existiram 2 milagres aí. Tinham 2 situações. Tinha a situação financeira e tinha a situação sentimental dela, né? Porque muitas pessoas enfatizam só a questão financeira. Sim. Não, porque ela estava devendo. Só que para ela o problema maior não era a dívida, e sim os filhos que iam ser levados, né? Existe aí um problema sentimental que foi o que colocou ela num aperreio, né? Vamos dizer assim, e fez ela procurar Eliseu, né?
A gente está fazendo uma pincelada aqui, mas a gente vai falar por parte aqui desde o início, aqui em Segunda Reis. Segundo Reis. Segundo livro de Reis. É isso mesmo. Segundo Reis. Aí teve a questão da dívida, mas tinha a situação dela perder os filhos, como teve a viúva de Naim, né? Quando Jesus chegou e ela estava chorando, tinha perdido o marido e tinha acabado de perder o filho. Morrer o filho também. Então, não é só a questão da dívida em si, e sim a questão da perda dos parentes, né? E foi um milagre ali, foi um milagre que porque Eliseu poderia muito bem ter feito só a questão, não. Tá precisando só pagar a conta, pronto, a gente vai multiplicar aqui o azeite, só de você pagar a conta aí, pronto. Mas não. No final, ele informa, né, que o que sobrou é para ela viver, ela e os filhos dela. E tipo, quando você vê, quando você lê e presta atenção em cada detalhezinho, tipo, em cada descrição do que o profeta avisa para ela fazer, manda ela fazer, você vê que existe ali um sacrifício que ela tem que fazer. Existe um sacrifício, uma atitude da parte dela que ela tem que fazer. Por exemplo, ali a situação era a seguinte, o marido dela faleceu, ela tinha os 2 filhos e tinha uma dívida, o marido dela, o esposo dela, tinha uma dívida grande. Então o que acontece? Essa dívida tinha ficado. Então, como ela não tinha como pagar, os credores, que são as pessoas que vinham cobrar a dívida, vieram fazer assim, não, então a gente vai levar os seus filhos para ser escravo da gente. Vão trabalhar pra gente para ver se paga essa dívida. Aí foi quando ela começou a se desesperar, porque basicamente com a dívida, que era o que o pai está dizendo, com a dívida talvez ela não se preocupasse tanto, mas quando chegou no ponto de dizer assim, não, a gente vai levar os seus filhos, o marido morreu, aí agora vai levar os filhos, tipo, basicamente na época, que era um negócio que a gente sabia, que para a cultura da época, uma mulher sem filhos e sem marido, ela não tinha valor algum. Ela não tinha valor algum. Então, o único valor que ela tinha naquela situação ali eram os filhos dela, porque o marido já tinha morrido. Então, ali o pessoal queria levar os filhos dela. Então, ali foi onde ela se desesperou. Aí foi onde ela foi procurar o profeta. Chegou pro profeta e disse, Eliseu, olha, meu esposo morreu, ele era um homem temente a Deus, e começou a suplicar, e justamente falando toda a situação dela. E ali foi onde justamente onde a gente para prestar atenção, que ela dá um bom testemunho do marido dela. Ela dá um bom testemunho do marido dela. E, tipo, a partir dali, Eliseu passa as orientações do que ela deve fazer. Só que Eliseu podia muito bem só dizer assim, ó, vá pra casa, quando chegar lá já vai ter tudo resolvido. Mas não, aí seria muito fácil. Seria muito fácil. Aí o que é justamente onde entra na parte que requer sempre uma atitude nossa para que o milagre aconteça também. Tipo, não é que Deus dependa da nossa atitude para poder agir. Não é isso. Não é isso. É que Deus ele quer também ver a nossa parte. Do mesmo jeito que... A nossa atitude ela vai indicar que a fé nossa. Né? Isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, tem muita gente que fica assim, ai meu Deus, eu queria tanto trabalhar, queria tanto ter um emprego, tanto não sei o que, tanto passar no concurso. Era justamente o que a gente tava conversando aqui na hora do almoço. Justamente a gente resolveu fazer essa live porque a gente tava mastigando muito sobre isso. E é justamente isso, tipo, como é que a gente vai passar num concurso se a gente não estuda? Como é que a gente vai procurar ter um emprego se a gente não sabe entregar currículo? Se a gente não... Ou não se qualifica para aquela função. Né? Exatamente.
Tipo, tem que ter uma atitude nossa também. Nem que seja, como o pai disse, nem que seja orar por aquilo. Mas tem que ter alguma atitude, tem que ter algum sacrifício seu. Pra você mostrar que você tem fé naquilo que você acredita, né? Verdade. Aí, ó, vamos. Ainda deu aquela pincelada, né? Agora vamos falar alguns detalhes aqui no início. Aqui no livro de Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 3, aí começa aqui. No capítulo 10, começa os primeiros. O versículo 10 começam os primeiros questionamentos, né? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes três para os entregar nas mãos dos moabitas, né? Aí, o versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, preste atenção, para que consultemos ao Senhor por ele. Consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei, um dos funcionários, né? E disse: aqui está Eliseu. Ou seja, Eliseu não era conhecido ainda, certo? E Eliseu, ele, de certa forma, ele era um pouco irônico, né? Porque ele disse assim, ó: se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não tinha olhado nem na sua cara. Pode crer aqui. Se um profeta desse falasse para um desses crentes de hoje, o que ia acontecer? O camarada ia se amuar, ia ficar, ia chorar, ia fazer chilique. Se eu não respeitasse a presença do rei, eu não ia nem olhar na sua cara. Tipo, não é que Eliseu se achava superior a ninguém, é porque era o modo dele trabalhar. Tá entendendo? A forma dele. Quando Naamã veio procurar Eliseu, leproso, oficial do exército, oficial do governo, tal, todo cheio. E Eliseu não saiu nem lá na porta. Não, diga a ele que. Diga a ele, dê 7 mergulhos lá no Jordão lá. Tá entendendo? Diga a ele. Não foi nem dizer, não, vou receber ele aqui porque ele é o cara. O bicho. Entendeu? Então, essas coisas são situações, eu acredito que típicas do ser humano, Eliseu. O ser humano Eliseu, né? A atitude dele. Tipo, se eu não respeitasse, se não fosse a questão do rei, eu não tinha nem notado em você aqui. Né? Aí, isso foi com relação à questão da escassez de água, né? Aí o 16 diz assim: eu disse e disse e disse. No versículo 11 aqui, tem um detalhe muito importante que diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele, ou seja, eles acreditavam que Deus falava através dos profetas, né? Não era qualquer um, não era um mágico, não era o feiticeiro, não era o cara da mais alta hierarquia do governo, não, era o profeta. Como Josafá ele era temente a Deus, né? Então assim, Eliseu ele já começou a questão da ousadia dele. No 16 diz: assim diz o Senhor, fazei covas, muitas covas. Ou seja, cava os buracos. No 16. Sim. Certo? Ainda continua. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Ninguém vê o vento, mas você sente, né? Você sente o vento. Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Entendeu? Ele não queria consultar Deus através do profeta. Pronto, Deus falou aquilo através dele. Certo? Aí o 18 vem a questão do inesperado do milagre. O que era que os três reis estavam fazendo? Estavam fugindo do quê? Dos moabitas, não era isso? Aí Deus, no 18, aí Deus não faz. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Viu? Isto é pouco.
vou entregar os moabitas nas mãos deles. Certo? Uhum. Ou seja, o que a necessidade real deles, a necessidade imediata deles era a água. Não é isso? O camarada com arma de animais, criança, pessoal, mulher, pessoal, todo mundo. E os homens também, né? Que eles também tomavam água. Mas a gente sabe que onde tem criança, que há necessidade de água, a situação é bem mais precária, bem mais complicada. Animais, o animal não tem como ele não fica pedindo, ele não, é tudo você tem que se virar. Então, Deus faz logo o pacote completo do milagre, né? Aí pronto, isso aí foi o primeiro, né? Aí vem o capítulo 4, que é a questão da mulher. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. O que eram esses filhos dos profetas? Explica aí. Explica tudo. Não tinha uma cadeia de profeta da escola? É, da escola dos profetas lá. Então. Aí tinha os servos, eu acredito que eram aqueles os que substituíam, né? Os profetas menores, e eu substituí tipo Elias, era um profeta. Os profetas que iam se. Não, profeta. Os profetas que iam na cadeia de substituição, né? Sim. Certo? Aí ela vem, ela chega e pergunta, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem era o servo de Eliseu? O marido dela. Quem era o servo imediato de Eliseu? Geazi, não era? Então, tinham outros servos, certo? Por quê? Porque por ele ser um profeta de maior destaque no recinto, tá entendendo? Que nem eu não sei. Ó, aí ele diz assim, ó, teu servo morreu, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, Eliseu conhecia o marido dela. Sabia que ele era um temente a Deus, que era um crente. Sim. Né? E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Porque naquela época era assim, se você tivesse uma dívida, contraísse uma dívida que você não pudesse pagar, o que você tivesse ia levar, animal, filho, Seja a bem-vindo sogra, ao Senhor. a mulher, não tinha essa história de ficar ligando, né? E isso certamente causou comoção, porque ela já viúva, ia ficar sem os filhos e, como foi falado no início, ela ia ficar praticamente desamparada geral, né? Sem... Aí vem a parte de Eliseu de novo. E Eliseu disse, que te hei eu de fazer? Por quê? Porque assim, eu vou pagar a tua conta? Não vou. A conta não foi minha, a Eu conta é não sua. tenho dinheiro. Declara-me o que tens em casa. Outra parte. A outra parte da necessidade do sacrifício do milagre. O que é que você tem para oferecer? Né? Ele disse, não, mas eu vivo orando há 10 anos por uma coisa, Deus nunca me ouviu, nunca me respondeu e tal. Aí vem essa parte aqui, que esse versículo 2, se você quer, você divide ele em vários tópicos. Né? O que você tens em casa? Aí ela diz, tua serva. Lembra que no início ela fala, o meu marido, teu servo. Aí quando Eliseu começa a falar com ela, ela já se sente entrosada com ele, conectada com ele. Tua serva não tem nada em casa, A não ser uma botija de azeite. Certo? Então, pelo que ela, da forma que ela fala aqui, dá-se a entender que a botija de azeite não era nada. Mas para aquela época o azeite era importante. Certo? Para diversas coisas, para alimento, para untar as ovelhas contra os vermes, aquelas coisas, né? A mosca, várias coisas. O azeite ele era a base de muita coisa, né? Inclusive como moeda de troca. É porque era o que eu tava pensando aqui. Provavelmente se ela
igual os pregadores fazem uma conjectura. Se ela lembrou do azeite, assim, eu não tenho nada em casa. A não ser uma botija de azeite. Acho que provavelmente era a coisa mais valiosa que ela tinha em casa. É, materialmente falando. Materialmente falando. Aí, tipo assim, ela disse, não, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. E aí? Aí é onde se caracteriza a questão do milagre, né? O versículo 3. Aí diz assim, então disse ele, vai. Olhe só, outra necessidade para resolver outra situação. Pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Como é que ele ia multiplicar o azeite se não tinha onde colocar o azeite? Ia ser trabalho perdido, mas Deus não trabalha em vão. Deus não trabalha em vão. Ele tem que fazer as coisas tudo certinho, para sair tudo dentro dos conformes do que Deus quer, certo? Então o que acontece? Se essa mulher não tivesse habilidade com os vizinhos, Não fosse, né, na paz. Se ela fosse uma mulher que vivesse arengando com todos os vizinhos. Puxa. Não, eu sou viúva agora, então eu vou botar meus cabelos, arengar com um, mexer com o marido das outras e tal. Mas não, ela era temente a Deus, entendeu? Era uma viúva de um profeta. Então o que ela fez? Aí Eliseu disse, né? Pega o vaso vazio, não pouco, viu? Foi, não ainda disse. Pouco não. Não pouco. Eles pegam Ou seja, muito. como no milagre da multiplicação da água, das valas, sim. Foi mal. Deus ele queria fazer além da necessidade da gente, da pessoa, certo? Como ele chegou, a água brotou, certo? E ele disse, não, além da água, eu ainda vou botar uns moapitas na mão deles, certo? Teve também isso aqui. Eu sabia, porque esse celular estava de velho. Sim. Então, você lembra que Eliseu mandou ela ir, né? Uhum. Mas ele não ficou lá, ele foi também. Por que ele foi? Como é que você sabe que ele foi? Porque aqui ela pergunta, não, é porque aqui ela pergunta. E sucedeu que cheios, que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda o vaso, porém ele lhe disse, não há ainda mais vaso nenhum. Então o azeite parou, certo? Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus. E disse a ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Não, Ele ficou mesmo. É isso mesmo. Ele ficou no lugar dele. É verdade. É. Então assim, vem, fala aí. Tá. Vamos lá, vamos ver. Aqui. Deixa eu só ver. Segundo. Fabiano está dizendo aqui que segundo Targum, Que é o marido da Targum? viúva seria Obadias. Né? Obadias que escondeu os profetas no reinado de Acabe. Tem fundamento, é isso mesmo, Fabiano. É isso mesmo. Ó, quando aparecem os camaradas que são conhecedores, aí a coisa, né? A responsabilidade aumenta, viu? Então assim, essa lição de hoje foi muito importante, né? Por este motivo que a gente aprende. Sim. E outra questão. Falta você falar do negócio dos vizinhos aí. Você parou no negócio dos Não, vizinhos. e teve a questão também que foi enfatizada hoje lá na sala, sobre a questão da participação dos membros da família no sacrifício pelo milagre, né? Ou seja, quando você tem uma situação que você precisa da ajuda de Deus,
Não é porque o seu filho é pequeno, você tem uma criança, que ele não pode saber daquilo ali. Não, você tem que chegar para ele e dizer, ó, a gente está passando por isso e por isso. Não precisa entrar em detalhes. E o meu filho, quando for dormir, eu sempre faço isso. Né? O meu bebê, de 8 anos. E eu digo a ele, digo, olha, Blas, olha pro pai, por isso, olha pro vovó, olha pro vovô. E ele já entende isso aí. Né? Porque não adianta simplesmente você, não, vou pegar toda a minha a carga aqui, vou levar nas costas. E você E passa meus filhos vão ficar ilesos daquilo ali e não vou saber de nada. Não pode. Aí essa situação da viúva aqui enfatiza isso aí, a participação familiar, né? No sacrifício pelo. Aqui que ele fala que no 4 aqui, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Aí deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-te à parte o que estiver cheio. Separa o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos e elas enchiam. Ou seja, eles também estavam lá ajudando. Carreando. Carreando com os vasos. Então é isso, gente. Depois tem a questão da farinha na panela. Negócio da farinha. Aí é tudo para falar. Eu falo? Já terminou? Não, falta da farinha da panela. Prossiga. Pronto, o 38 já fala do outro milagre, né? Que é o milagre da morte na panela. Que é da Eva envenenada. Veneno. Aí voltando a Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. É complicado, porque toda hora que você abre a Bíblia no Velho Testamento é fome com força, fome com força. Parece o. Aí, os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela. Esse moço era quem? Será que não era Jesus? Espera aí. Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aí eu te pergunto, esses profetas, esses filhos dos profetas, eles eram igual os discípulos, né? Sai juntando tudo, mata o urtiga. Não, mas eu tô querendo falar assim, que eles não agiam em nada, eles ficavam sempre esperando que Eliseu chegasse e resolvesse a situação. Tá entendendo? Eu não sei. Não... Eu acho que eles eram apenas estudantes, né? pai. Aprendizes, né? Era da escola de profeta. Mas Eles estavam não aprendendo. exerciam ainda a fé, de verdade. Né? É. Eles eram apenas aprendiam os paranauê lá, os procedimentos, né? Pois é. Então, saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela sua capa cheia de... Juntou no coração do bocado do negócio. E veio as cortou na panela do caldo porque não as conhecia. Agora a pessoa... Você pega não, pega lá ali no quintal, pegar uns temperos pra botar no... Aí pegou o tio. Botar no feijão, vai ali, arranca um monte de urtiga, corta dentro, bota dentro da panela. Sem saber nem que... Comigo ninguém pode. Comigo... Aquela planta. Sim. Aí o que acontece? Uma parte que eu não entendi aqui foi isso. Tiraram de comer para os homens. Sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Aí, o que eu não entendi é isso. Eles comeram, né? Aí depois que eles comeram... Não foi isso não. Foi, né? Não. Quando não foi comendo, não foi tipo experimentando. Acho que alguém sentiu isso aqui tem gosto de comigo. Deve ter pode. dado um revestrez. Verdade. Aí, porém, ele disse: trazei, pois, farinha. Olha aí. Comer farinha.
e deitou-as na panela e disse, tirai de comer para Ó, o o povo. Fabiano tá dizendo aqui, ó. Sobre o negócio lá de Obadias. Eu estou vendo aqui. Foi, a gente viu isso, Fabiano, pelo menos lá na classe das senhoras a gente viu. A professora da gente levou. Não levou o negócio, Eu né? já Mas não não, gostava de pepino. E sabendo dessa aí é que eu não como. mas não é que é o pepino especificamente, é que é como se fosse uma melanciazinha pequenininha. Desgraça. Pequenininha assim, mais ou menos Essa assim. família que esse povo inventa aí. Só que é como se dentro ela fosse tipo uma romã cheia de carocinha, assim. É um negócio meio estranho, assim. Lembra um machixe, lembra assim, ó. Agora o que eu não entendo é que o camarada que vivia naquela época não saber, né? Que aquela comida não podia. O camarada chegava e botar tudo no saco e. Tá entendendo? O povo com fome, pai. O povo não diz que. Mas se eu tô com fome, eu vou comer um rato podre. Não vou. Mas prosseguir aí. Pois é, aí eles colocaram a farinha na panela, misturaram e não aconteceu nada. Não morreu ninguém. É porque assim. O que foi explicado também na classe, né? Que meio que teve uma simbologia aí, que essa farinha, foi o que a professora me falou, que a professora falou na classe. Estou repassando aqui algo que foi me passado na classe. Que basicamente a farinha ela tem uma certa simbologia como se fosse representando o pão da vida. Então ela é como se a farinha ela cortasse o efeito do. Foi alguma coisa assim que a professora disse. Eu Eu não acho que é sei. porque a farinha ela neutralizava Neutraliza o sabor. a ação da erva venenosa, né? Uhum. Então é isso, né? Porque cortava o efeito. Não é porque pronto, o que o pessoal. Não, vou falar isso não, senão o povo vai sair por aí querendo achar negócio aí pra comer, porque dizem que é bom pra diabetes, que não sei o que. E Fala, não. o pessoal não tem uma história de tudo que o gato come de errado dá leite, né? Só o gato não voe. Uhum. Não gasto leite com isso não. É. Sim. Então assim, acho que por hoje chegou, né? É. Então, essa lição de hoje ela enfatiza a questão desses 3 milagres, né? Sobre praticados por Eliseu, ou gerenciados por ele, né? Ó, é justamente o que a gente tava falando. Ó. Aqui na própria conclusão da lição, tem falando aqui, ó. Vou só ler aqui para vocês verem. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Olha aí. Ou seja, se o cara for um inútil, Deus não tem nenhum prazer nele, né? Caramba. Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Então foi isso aí, pessoal. Foi apenas um esboço do que a gente viu hoje na EBD. Eu quero compartilhar com vocês também a minha alegria de ter recomeçado a frequentar a EBD. Fazia apenas, eu acho que uns 20 anos que Apenas. eu não participo, porque eu não ia duas escolas seguidas. 2 horas Passou seguidas. muito tempo sem participar, por alguns motivos. Né? Mas graças a Deus eu tenho feito um esforço a mais para participar. É muito bom mesmo. É como o professor falou hoje, a gente não vai para aprender tudo.
mas a gente aprende muita coisa e muita coisa variada. Você não aprende só aquele assunto específico, né? E a gente às vezes fica em casa, dorme até tarde e tal, podendo fazer um sacrifíciozinho aí, né? Muitos caras estão trabalhando, às vezes eu trabalho no sábado, chego no domingo, chego bem quebradinho, como diz o outro, né? Mas mesmo assim eu tenho que fazer esse esforço para ser mais assíduo, né? É verdade. Eu que já fui até professor da escola bíblica, né? Nos anos idos aí. E de repente deixei de frequentar, não tenho vergonha de falar isso para ninguém, né? Não é nenhum pecado, apenas deixei de frequentar e hoje eu estou tentando voltar, né? Até para incentivar a minha família que já frequenta, né? Eliara aí, a novinha, sempre estava lá na escola bíblica. Eu ia sozinha, a igreja era na rua de casa, praticamente. Praticamente não, era na rua de Eu casa, sozinho, né? ficava Eu ia em sozinha casa. para ficar olhando no portão assim e fazia. Quando chegava, eu só assim, ó. Aí chegava lá na porta da igreja e falei, cheguei! Aí pronto, aí para entrar eu entrava. Aí a tia já me deixava depois. Aí era sempre assim. Pois é, aí eu quero compartilhar com vocês isso aí, a alegria, né, de poder estar de volta, né? Só digo uma coisa a vocês, não deixem de ir pra EBD por causa por causa de professor que é ruim, por causa de classe que não é animada, que o pessoal que não deixe de ir por causa disso não, porque alguma coisa você vai aprender lá. Alguma coisa você vai aprender lá. Nem que seja como eu estava falando no começo da live, né? Nem que seja com o testemunho dos outros irmãos na classe, você vai aprender alguma coisa. Você vai ser edificado de alguma forma. Então, não deixe de ir. A EBD, eu digo porque, basicamente, a minha vida toda, acho que eu passei um período, um pouco período assim, sem ir. Mas, assim, é um negócio que, pra mim, é essencial. Pra mim é essencial. E, tipo, não tem como você ser um pregador da palavra de Deus, um bom cantor, um professor, sem ser primeiro um aluno. Não tem como. Você vai dirigir um círculo de oração, você vai dirigir um culto, você vai pregar em qualquer canto, vai cantar em qualquer canto. Mas se você não tiver conteúdo, tá entendendo? Então, não deixem de ir para a escola dominical. Se vocês têm a oportunidade de ir, se vocês têm igreja perto de vocês, façam um esforço para ir. Se vocês não puderem ir, será, procurem lives, será como essa. Mas sempre tem alguém transmitindo lição bíblica. Façam estudos em casa, gente. Estudar a Bíblia é muito bom. Tem muita gente que acha que é chato. Não é. Não é. Eu digo a vocês que não é. Quando você começa, você não quer parar mais. E eu digo isso porque, de fato, é algo que transforma a vida da pessoa e muda para melhor. E é algo que eu não, se eu for falar aqui muitas coisas sobre isso, vou ficar aqui o resto da tarde todinha. Mas é isso mesmo. Vamos concluir aí. Vamos concluir. Concluir que eu tenho que começar a me arrumar ali agora, Agradeço. Senão você não chega no horário. Agradecendo o pessoal aí que teve a paciência, o pessoal que ajudou muito aí, né? Contribuindo. Fabiano é quase um pastor. Ele. Tem carga, né? Mas assim, as pessoas que contribuíram aí, as pessoas que compartilharam, dessa vez pouca gente compartilhou, né? Acho que é porque o pessoal gosta muito de música, né? Mas é assim mesmo. O importante é a gente. Porque assim, o ideal é que uma coisa que você sabe, você repassar, certo? Um assunto que você achou interessante, às vezes eu faço
Pronto, aquela passagem em Atos dos Apóstolos do mágico que andava se fazendo de homem de Deus junto com os apóstolos, né? Aquela passagem ali para mim é uma das mais importantes que eu já li na Bíblia, né? Mas que eu não tinha conhecimento, entendeu? Então assim, eu gosto do que eu aprendo, eu gosto de repassar para as pessoas, né? De repassar, porque é dessa forma também que eu aprendo, com alguém repassando alguma coisa para mim. Eu conheço, posso falar? E antes que eu me esqueça, o negócio dos restos botar de Eliseu, só pra não ficar sem coisa. É rapidinho hoje. Não? Pode passar aí. Nosso pastor Normando aí, ó, tá na live também. Pastor Normando. O pessoal ainda está em tempo ainda de compartilhar a nossa live aí, para dar aquela força. É aqui. É uma passagem que bem fala pouquíssimo sobre isso. É bem discreto falando sobre isso. É aqui em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 20. Que é quando fala aqui da doença, a morte de Eliseu. Só que nem trata sobre isso especificamente. Vem falando aqui. Então, não, chega, o 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Aí vem falando assim. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Chinelou atrás do... Foi, e saiu... Porque já vinha fugindo, né? Aí os caras... Tipo, você tá carregando um morto. Tipo, o pessoal tava indo fazer o sepultamento do homem, aí viram Aí... o pessoal rindo na tampa. Vixe, Maria, pera aí. Tocou o caos. Pega o beco. Jogou lá e vamos embora que não vamos carregar morto não, senão quem vai morrer isso é a gente. Agora eu fico imaginando, sabe o que é? É o cadáver, né? Jogado lá e o camarada reviveu e... Acordar atrás. Onde é que eu tô, que eu não sei? Mas acontece, a gente ri assim, mas só quem sabe a situação do milagre é quem vive, né? Quem passa o milagre. Então, é como Eliseu a gente... até depois de morto, gerou frutos. E é contato o que a dele com gente Deus. diz desde o começo da live. Milagre a gente não explica. É verdade. Só vive. Então, pessoal, encerrando por hoje, né? A gente podia cantar um pouquinho aqui, mas ele já está cansado. Quem tá cansado? Você. Você quer? Não, acho... O que é? Tô falando um negócio aí que eu não tô conseguindo lembrar. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aqui de perto. É verdade. Pai, terminar. Nossa irmã Eliesi Falcão, né? Ela está dizendo o seguinte: o que a garota está dizendo é uma grande verdade. Minha fé e conhecimento que tenho hoje adquiri na EBD. Minhas filhas cresceram frequentando, hoje eu que estou em falha. Mas é assim mesmo, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Não é isso? Uhum. Há tempo para tudo. Há tempo de falar, de calar, há tempo de ir, de não ir, tempo para tudo. Tempo para tudo. Né? Mas o importante é que a gente às vezes, né? Olha o que você vai falar. Vai dizer que... Sim. Não, eu tô entendendo. As pessoas deixam de frequentar como eu. Sei, eu tô entendendo. Eu era frequentador assíduo até a minha adolescência. Depois eu deixei de ir. Isso é normal, isso não é pecado não. Entendeu? Uhum. Mas eu, de repente, eu vi a necessidade de voltar a frequentar por outras situações. Pra contar aquela...
Viúva sem nada? Só a primeira partezinha mesmo. Só pra não terminar no vazio. Ó. Vou pegar o violão. É só você vir por aqui. Não aparece não, aparece não. Deixa aí, deixa aqui. Ele volta aí, gente, pra buscar o violão. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando da live? Vocês gostaram? Elias chegou no final, mas... Ele chegou no final, mas... Ah! Amém! Não, dizendo aqui, cheguei no final, mas foi proveitoso o conselho da garota. Faz aqui. Vai ficar no sol. Eu adoro, né? Faltava tudo. Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Todos assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai perder, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar. Viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo. Aquele que comprava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Amém, pra gente não terminar. Tá. Vamos cantar? Qual? Ele vai continuar cantando um pouquinho por aqui, né? O pessoal aí pode pedir sua música aí que a gente vai dar continuidade. Porque essa galera. O quê? Mas canta aí. Elias e Eliseu andavam juntos pelo mundo, como servos fiéis no desempenho da missão.
unidos trabalhavam na seara do Senhor. Um verdadeiro exemplo de dois fiéis cristãos. Porém Deus tinha um plano e Elias já sabia. Em breve finaria aquela união, pois ele esperava ser por Deus arrebatado. Por isso Eliseu lhe fez a última petição. Pediu porção dobrada da graça em sua vida. Elias respondeu-lhe: você conseguirá pedir se dura coisa, mas serás atendido se estiveres orando e ver quando Deus me levar. Estavam sempre juntos quando surgiu de repente, vindo um carro de fogo e a Elias carregou. E Eliseu tristonho, pois o amigo foi embora, e fora trasladado para si o Senhor levou. Eliseu revestido do poder do Santo Espírito, com a capa de Elias o Jordão atravessou. Sozinho prosseguiu, obedecendo ao nosso Deus. Depois de algum tempo no Senhor descansou. Por isso, amada igreja, estamos em missão. Tomemos como exemplo o profeta Eliseu. Fiquemos bem alerta, orando e vigiando, para vermos quando regressar Jesus, Filho de Deus. Isso. Aqui não dá pra cadeira, vai fazer, cantei. Tá qual é? Alta com sexto. Você vai cantar sozinho. Tô dizendo. É? Já faz um tempo que você clamou, esse sim você, mas a vitória nunca, nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Quem ama as promessas crê em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Quem ama as promessas crê em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Vamos encerrar. Vamos encerrar, porque esse homem aqui ele tem que dar um cochilo, porque senão mais tarde ele tá com os olhos como tocha de fogo.
Vai ficando Tô por aqui. brincando. Agradecendo a todos aí mais uma vez. Né? Que permaneceram na live, que ajudaram, contribuíram, compartilharam. Né? E qualquer hora ainda aparece no. Talvez domingo, né? É. Aparece no, depois de almoço. Já tá um encontro marcado aí, viu? Pra gente conversar mais sobre a próxima lição, né? Porque a gente não vai falar antes. Porque a gente não quer avisar um negócio É? também, para chegar na hora e talvez dê um imprevisto, uma coisa assim. A gente chega e faz a live assim, a gente não avisa e coisa não. E a gente também não faz a live antes que é pra não dar spoiler. Tá certo, gente? Já. Concluir? Tchau, gente.